Código de Defesa do Consumidor é a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Então, nós temos aí 30 e tantos anos em que essa legislação está sendo utilizada. Estipula diversas normas importantes para o segmento da construção civil. Começando pela definição de quem são os agentes, os atores, né, de uma relação de consumo. Então, você tem aí que o artigo 3º, não vou apresentar o código todo, pessoal, só vou puxar, pensar alguns artigos, vocês vão observar isso, mas vamos começar pelo artigo 3º, que descreve quem é a figura do fornecedor. O fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que envolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviço. Vejam, pessoal, prestem atenção que a atividade da engenharia está presente em praticamente todas elas, seja na produção, montagem, criação, né, quando vai trabalhar com projeto, construção, obviamente, transformação, importação e exportação, distribuição de produtos, comercialização de produtos. Parágrafo 1º. O produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Parágrafo 2º. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista, que aí tem uma legislação específica. Portanto, repare, uma construtora pode ser considerada fornecedora, o imóvel pode ser considerado um produto, e as atividades da construção civil seriam enquadradas aí como serviço. O artigo 6º fala sobre os direitos básicos do consumidor. Quais seriam eles? Né? Primeiro, proteção à vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos, serviços considerados perigosos ou nocivos. Ou seja, se você é um fornecedor que fornece um produto ou presta um serviço que causa risco à saúde, à segurança e à própria vida do consumidor, você pode ser acionado por isso, certo? Bom, item 2, a educação e a divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Ou seja, é um direito do consumidor, tem que ter a divulgação correta sobre o consumo adequado e, se for o caso, a educação necessária para aquele consumo. 3. A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta e quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Né? Isso é um direito básico do consumidor. Item 4. A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. Item 5. A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Item 6. A efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Item 7. O acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurar a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. Item 8. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação, né, feita, ou quando for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Então, um documento técnico de execução acaba sendo, muitas vezes, utilizado como prova de que você não errou ou cometeu algum dano, enfim, que o dano que a pessoa está alegando pode ter sido feito por uma outra situação, mas não o seu serviço. Então, muito importante, o projeto e a execução do serviço, o que quer que a atividade profissional que você tenha feito, tem que estar muito bem registrado e dentro da legislação. Aquela história de fazer fazenda, faz aí que depois a gente vê, é muito comum e acontece muito no campo da construção, mas é muito perigoso e estoura em cima do engenheiro. Bom, item 9 vetado, item 10, adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Falamos de direitos difusos, coletivos e individuais, direitos difusos,
constituem direitos transindividuais, ou seja, que ultrapassam a esfera de um único indivíduo, caracterizados principalmente por sua indivisibilidade, onde a satisfação do direito deve atingir a uma coletividade indeterminada, porém ligada a uma circunstância de fato. Por exemplo, o direito a respirar um ar puro, direito difuso, a um meio ambiente equilibrado, direito à qualidade de vida, entre outros, que pertençam à massa de indivíduos e cujos prejuízos de uma eventual reparação de dano não podem ser individualmente calculados. Direitos coletivos constituem direitos transindividuais de pessoas ligadas por uma relação jurídica base entre si ou com a parte contrária, sendo seus sujeitos indeterminados, porém determináveis. Há também a indivisibilidade do direito, pois não é possível conceber tratamento diferenciado aos diversos interessados coletivamente, desde que ligados pela mesma relação jurídica. Como exemplo, citem-se os direitos de determinadas categorias sindicais, que podem, inclusive, agir por meio de seus sindicatos. Direitos individuais homogêneos são aqueles que dizem respeito a pessoas que, ainda que indeterminadas no primeiro momento, poderão ser determinadas no futuro, e cujos direitos são ligados por um evento de origem comum. Tais direitos podem ser tutelados coletivamente, muito mais por uma opção política do que pela natureza de seus direitos, que são individuais, unidos os seus sujeitos pela homogeneidade de tais direitos num dado caso. A defesa dos direitos individuais homogêneos teve início nos Estados Unidos em 1966, através das chamadas class actions, ações de classe. Ainda sobre o Código de Defesa do Consumidor, o artigo 12, o fabricante, o produtor, o construtor, seja ele nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas ou manipulação de produtos, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua utilização e riscos. Como é que eu me defendo disso? Você que está atuando aí, você que vai ser engenheiro. De novo, o seu projeto, a sua atividade, a sua construção, as atividades construtivas, seja uma montagem, a sua atividade profissional tem que estar muito bem registrada e dentro da legislação. Então, um documento técnico passa a ser um documento de defesa seu. Então, por exemplo, você é construtor e executou um serviço. Como é que você se defende de alguém que acusa um cliente seu que vai entrar contra você e diz que a sua construção causou dano, ou, enfim, você se defende com um projeto bem feito e todo ele registrado e você guarda o projeto como para mostrar que ele não está errado. Você se defende com a construção, cada etapa da obra, com o memorial descritivo, com o que foi feito, com o registro das atividades bem executadas, né, que você possa rastrear determinadas etapas da obra, que você tenha como, né, comprovar isso em engenharia a gente consegue. Se for fabricação, montagem de peças, acondicionamento de produtos, tudo isso tem que ser registrado e feito de maneira profissional, assim que você se defende. O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar, quer dizer, cabe a ele o ônus da prova, que não colocou o produto no mercado. Quando provar que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito não existe. 3, quando você provar que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, pelo uso inadequado do produto. Pelo que se depreende dos dispositivos legais supratranscritos, uma construtora, ao contratar com seus fornecedores, deve dispensar especial atenção à qualidade e segurança dos produtos fornecidos, especialmente com respeito à garantia desses produtos, a fim de que a responsabilidade perante os consumidores seja assumida diretamente pelos respectivos fabricantes e fornecedores da construtora, que assim se resguarda, e isso deve constar em contrato, na hipótese de vir a ser condenada ao pagamento de indenização. O artigo 20 fala que, ao tratar do fornecimento de serviços, estipula que o fornecedor responde pelos vícios de qualidade, que possam diminuir o valor do bem,
tanto que, alternativamente, pode o consumidor optar pela reexecução dos serviços, sem custo adicional, e, quando cabível, pela restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. E, finalmente, pelo abatimento proporcional do preço. O parágrafo 1º do mesmo dispositivo diz que a reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, mas sempre por conta e risco do fornecedor. Continuando, artigo 26, trata dos prazos de garantia, valendo ressaltar o seguinte: vícios aparentes ou de fácil constatação, em até 90 dias a entrega efetiva do produto ou término da execução do serviço. Você tem direito a exigir isso. Vícios ocultos, 90 dias contados do momento em que ficar evidenciado o defeito. Artigo 27. Prazo de 5 anos contados do conhecimento do dano e de sua autoria. Artigo 28. Introduziu uma novidade, até então apenas existente por força de construção jurisprudencial: a desconsideração da personalidade jurídica, que consiste na possibilidade de o juiz desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade para condenar diretamente os seus sócios quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. Ou então, quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Ou então, quando, sempre que a personalidade jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, conforme o parágrafo 5º. Um outro aspecto bastante difundido no Código de Defesa do Consumidor diz respeito à informação e publicidade, que deve ser precisa a fim de evitar-se a propaganda enganosa. No que concerne às cláusulas abusivas, o Código de Defesa do Consumidor foi pródigo ao enumerá-las. São nulas de pleno direito, entre outras, as seguintes cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços. Número 1. Impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre fornecedor e consumidor, pessoa jurídica, a indemnização poderá ser limitada em situações justificáveis. 2. Cláusulas que subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos nesse código. 3. Cláusulas que transfiram responsabilidades a terceiros. Então, assim, você assinou um contrato que o fornecedor transfere a terceiros a responsabilidade caso de algum problema no produto ou no serviço que ele te forneceu. Essa cláusula é nula de pleno direito. 4. Cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. O item 5 foi vetado. O item 6. Cláusulas que estabeleçam a inversão do ônus da prova, em prejuízo do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor diz que o ônus da prova é de quem forneceu. Então, mesmo tendo assinado um contrato que estabeleça a inversão do ônus da prova, essa cláusula é nula de pleno direito. Pessoal, percebam quão importante você conhecer o Código de Defesa do Consumidor. Todo cidadão tem que conhecer os seus direitos, e isso lhe dá muito poder na relação de consumo. Item 7. As cláusulas que determinem a utilização compulsória de arbitragem, então a cláusula nula de pleno direito. Item 8. Cláusulas que imponham o representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor. Item 9. Cláusulas que deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor a fazê-lo. Item 10. Permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral. Item 11. Autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor. Item 12. Obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido ao fornecedor. Item 13. Autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato após a sua celebração. Item 14. Cláusulas que infringam ou possibilitem a violação de normas ambientais. Item 15. Cláusula que esteja em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor. Essa cláusula por si só já é abusiva, então ela é nula de pleno direito. Item 16. Cláusulas que possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias. Não se trata de um número cabal, quer dizer, são essas cláusulas e não vai ter mais nenhuma.
Claro, se surgirem outras, elas podem ser acrescentadas ao elenco de hipóteses. Tanto é verdade que em 2001 foi incluído a portaria número 3, da Secretaria de Direito Econômico, órgão competente para anualmente editar hipóteses complementares de cláusulas abusivas, em face do decreto 2181 de 97. Merece ainda destaque o disposto no artigo 52, parágrafos 1º e 2º, diz que no fornecimento de produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre 1. Preço do produto ou serviço em moeda nacional, não pode fazer cálculo em dólar, por exemplo. 2. Montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros. Item 3. Acréscimos legalmente previstos. 4. Número de periodicidade das prestações. 5. Soma total a pagar com e sem financiamento. Então, o seu imóvel, se você comprar por R$200 mil à vista, num prazo de 15 anos, com o financiamento que a gente oferece, vai custar, sei lá, 600 mil. Parágrafo 1º. As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigação no seu termo não poderão ser superiores a 2% do valor de prestação. E parágrafo 2º. É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito total ou parcialmente mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Nós estamos falando para cidadãos, em primeira instância, e em especial para os cidadãos que estudam engenharia, certo? Mas, em princípio, eu estou falando para cidadãos comuns. Então, são noções básicas e a partir daí vocês podem evoluir com o trabalho de vocês.